Rocambole, Bento Carneiro, ministro Rebord, peruca e careca. Como é que eles, sendo vítimas, eles podem estar julgando isso também, presidindo Alexandre de Moraes, no caso dele, uma investigação? Os coatores seriam Eduardo e Bolsonaro. Os coagidos seriam Bolão, Reco-Reco, né? Rocambole, Bento Carneiro, ministro Rebord, peruca e careca. Como é que eles, sendo vítimas, eles podem estar julgando isso também, presidindo Alexandre de Moraes, no caso dele, uma investigação, no caso em que ele é vítima? Isso é um absurdo. Então, nesse absurdo de investigação, levantaram conversas pessoais. Porque não interessa saber se o Malafaia falou mal do Eduardo, do Flávio, xingou alguém. Isso é um direito fundamental no Brasil, a proteção à intimidade e à vida privada. Isso faz parte da intimidade e da vida privada, que são dois direitos fundamentais. E quem é que teve acesso a essas mensagens? A Polícia Federal. Quem é que vazou? A Polícia Federal, que virou uma Gestapo do Moraes. Como ele é um fascista tropical, né, seria a PF foi transformada em Gestaparadrapo. A Gestaparadrapo era a única que podia ter divulgado, ou a Gestaparadrapo, ou o chefe da Gestaparadrapo, Adolf Moraes. Só eles poderiam ter vazado. O teor não afeta a investigação, que já é um absurdo por si, a imprensa. Você vai mostrar que ele fazia parte de um esquema para coagi-los. Você vai mostrar que ele fazia parte de um esquema para frustrar a investigação criminal ou atentar contra a soberania nacional. Agora, que ele chamou o Eduardo ou o Flávio de babaca, de canalha, de seja lá o que for, não tem absolutamente nada a ver com isso. E mais, aí veio tal o rascunho da minuta do pedido de asilo para o Javier Milei. O Brasil é um país, você não pode rascunhar nem minutar rascunho, é uma coisa infernal. Não pode porque a lei diz que não pode, não, porque o STF não quer. Óbvio que é uma ditadura, não é o legislativo que diz o que pode, o que não pode, e o que é facultado, porque só a lei pode proibir, obrigar ou facultar. Mas é o STF que faz esse papel, depois não quer ser chamado de ditador, é uma coisa interessante. Mas o pedido de asilo, na verdade, que foi divulgado também pela Gestaparadrapo ou pelo Adolf de Moraes, ou Alexandre dos Imorais, seja lá o que for, ou excrementíssimo, porque eu me nego a chamar de excelentíssimo, alguém que, para ocupar tal cargo, a Constituição exige notável saber jurídico, e a língua portuguesa é a matéria-prima do notável saber jurídico no Brasil, e comete centenas de erros na sua tese de titularidade, e, num despacho dado com o fígado, e não com a prudência que a jurisprudência requer de um juiz, comete 43 erros gramaticais contados. Portanto, é um absurdo tão grande tudo isso que está acontecendo que não dá para justificar o mínimo. E veja que ele comprova nessa atitude de fazer vazar o rascunho da minuta, ou a minuta do rascunho da tentativa de pedido, que é tudo assim agora. A minuta do rascunho da tentativa de pedido de asilo ao Milei. Não importa se é verdade, se é mentira. Vamos imaginar que é verdade. Tinha lá o rascunho da minuta da tentativa do pedido de asilo ao Milei. Pedir asilo a um país estrangeiro é um direito humano universal, é um direito humano fundamental que está reconhecido na Carta da ONU de 1948, seu artigo 14.
Então, o que o vazamento determinado pelos trapalhões, né, pela SWAT trapalhões da Gestapo, mas com armas letais, e pelo seu chefe, né, Alexandre Horn, Adolf de Moraes, esse vazamento por eles promovido, o que isso mostra? Por esses energúmenos, mostra que o Jair Bolsonaro também estava neste ponto, exercendo regularmente um direito legítimo, e não qualquer direito, um direito fundamental, que é pedir asilo político. E veja que isso mostra que no Brasil, não só o Alexandre de Moraes viola, não só a Polícia Federal viola direitos fundamentais, e violar direitos fundamentais é a premissa para o enquadramento na Lei Magnitsky, lá nos Estados Unidos, mas ele também está criminalizando o exercício regular de direito fundamental no Brasil. Esse vazamento dado com briefing para a imprensa, que é Diário Oficial, que é apenas Departamento de Publicidade e Propaganda, isso é prova de que Alexandre de Moraes está criminalizando o exercício regular de direito fundamental, que é o direito de pedir asilo. E mostra que Bolsonaro não ia fugir, ele ia pedir asilo. E se Milei não concedesse, ele não ia para lá, porque ele poderia ir para lá e pedir asilo. A fuga funciona assim. Agora, quem faz o pedido de asilo e não foge, somente exerce regularmente um direito legítimo e direito fundamental. Então, chegar a este ponto com o Silas Malafaia, ao lado desta palhaçada que foi a Polícia Federal se prestar a esse papel, e depois, policiais federais, não venham dizer para a história que vocês só estavam cumprindo os deveres de vocês, porque não se cumpre ordem ilegal. Ah, mas eles pagam meu salário. Ok. Então você está na mesma categoria das prostitutas que se sentem violentadas em se prostituir. Porque tem a que gosta, e a que gosta se respeita. Ou você é tão miserávelzinho, que precisa se prostituir. O que eu duvido, porque você é um funcionário público, você tem estabilidade e não precisa se prostituir. Aliás, é por isso que você tem estabilidade. Então você não venha depois dizer que só estava cumprindo seu dever, porque essa desculpa esfarrapada já foi dada por Eichmann em Jerusalém. Já foi dada pelo oficial nazista que promoveu o plano da solução final do ato de dizimar judeus na Europa. O oficial nazista já deu essa desculpa há muito tempo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.